projeto aprovado no Senado, considerado pauta-bomba pelo governo do Lula. Na noite desta terça, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O governo estima impacto de 27 bilhões de reais em 10 anos. O placar foi 73 votos a favor e 1 contra nos 2 turnos. Apesar da posição contrária do governo, toda a bancada governista votou a favor da proposta, incluindo 8 dos 9 senadores do PT. Abre aspas, eu gostaria o vídeo também, Luiz Melodia, do Renan no Instagram de ontem. Essa reportagem que eu estou lendo é do G1, é da Globo. O G1 deu esse destaque hoje cedo, que eu abro todos os sites. Eu abri o G1, tava lá o destaque presidenciável, critica, pauta-bomba, aprovada no Senado. E eu fiquei muito feliz, de verdade. Estão dando uma atenção arretada para o Renan Santos e para essa fala, porque eu não ouvi nenhum outro presidenciável criticando esse impacto gigantesco, bilionário impacto fiscal que será causado para o próximo presidente. Esse não, mas o próximo sim. Tem um vídeo aí, Luiz Melodia, pega no Instagram do Renan Santos, ele expondo esse absurdo. Eu vou ler enquanto isso um trecho, abre aspas. O Congresso Nacional, tomado pelo Centrão, acabou de aprovar 2 pautas-bombas que vão destruir o orçamento do Brasil e parece que isso já é uma sabotagem com o próximo governo, porque isso não vai interferir muito no governo atual, vai interferir no próximo, fecha aspas, disse o Renan Santos. Outros presidenciáveis não se pronunciaram sobre a aprovação até a última atualização da reportagem aqui do G1. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Solta o áudio aí, por favor, do Renan Santos. O Congresso Nacional, tomado pelo Centrão, acabou de aprovar 2 pautas-bombas que vão destruir o orçamento do Brasil. E me parece que isso já é uma sabotagem com o próximo governo. Porque isso não vai interferir muito no governo atual, vai interferir no próximo. Eles alteraram as regras previdenciárias, dando uma mata para um determinado setor, diminuindo, diferente da população, a data de aposentadoria para um setor que fez pressão, o que vai dar mais de 30 bi em 10 anos de gastos para o governo. Ou seja, é dinheiro que você vai pagar e vai ajudar a quebrar a Previdência. Paralelamente também, o Congresso agora entrou com uma pauta-bomba que envolve municípios e cobrança de dívidas de municípios e que vai novamente estourar as contas do próximo governo. Vamos repetir, isso vai incidir sobre o próximo governo. O Congresso não tá ligando, eles estão fazendo todas as medidas populistas. Só que eu fui checar como votaram as bancadas, né? Como votou os direitistas, tá? Porque os direitistas que querem assumir o poder ano que vem, é o meu caso, sou de direito que quero assumir o poder. Deviam estar preocupados com as contas públicas, sendo responsáveis agora. Só que eu fui ver como votaram essa turma, tanto na Câmara quanto no Senado. Votaram junto com a esquerda, votaram de maneira populista. Foi o Kim e meia dúzia de gato pingado que votou de maneira correta, de maneira não populista. Aí fica a pergunta pro senhor Flávio Bolsonaro. Senhor Flávio Bolsonaro, você quer ganhar a eleição ou você só tá fingindo? Porque você vota com a esquerda todas as vezes, sempre pra ferrar o Brasil e pra estourar a conta pública. Você é um populista irresponsável. A bancada do PL, a gente só vê eles envolvidos em escândalo de corrupção como presidente do partido deles, tá? Mas nunca vê eles votando direito. Bando de populista vagabundo que na hora de votar com a esquerda, vota com a esquerda e tão quebrando o Brasil. Tá feito o desafio. Explique o voto do teu partido, Flávio. Diga por que o seu partido votou junto com as esquerdas pra estourar as contas públicas do próximo governo. Vocês estão me ouvindo? Presta muita atenção. A gente vai precisar reformar tudo no Brasil e o Congresso tá agora sabotando você. Ano que vem teu imposto vai ficar mais alto, os juros vai ficar mais alto, tua vida vai ficar um inferno porque tem um monte de vagabundo agora lá em Brasília fazendo tudo isso e não tá dando prestação de conta pra vocês. Prestem muita atenção. E cobrem esses cultistas. Se Flávio Bolsonaro é um covarde. Se fosse líder de alguma coisa, tava agora se pronunciando como eu tô me pronunciando. Falar o que é fácil, me imitar quando eu falo de segurança pública, porque dar voto é bom. Agora, me imitar na hora de ser responsável com o próprio governo, que eu serei presidente, aí eu quero ver. Bando de pilantra. Aplausos. Como se trata de uma mudança na Constituição, não existe a possibilidade de veto por parte de Lula. Uma projeção da Previdência, ouça com atenção, indica o impacto fiscal de 27 bilhões de reais em 10 anos com essa aprovação bomba ontem no Senado. Sendo 17 bilhões do regime próprio de Previdência Social e de 10 bilhões do regime geral de Previdência Social. O texto estabelece para os agentes comunitários de saúde 2 regras extintas pela reforma da Previdência de 2003. À época específicas daqueles que se apresentavam pelo regime próprio de Previdência, exclusivo dos servidores públicos, a paridade e a integralidade. Para os que se aposentarem pelo regime geral de Previdência Social, ou seja, pelo INSS, essas 2 regras nunca existiram. Rapaz, isso é um absurdo. Eu não tenho palavras e, inclusive, eu vi vários deputados daqui da Bahia celebrando essa aprovação, fazendo a cortesia com o chapéu dos outros, com o chapéu do povo brasileiro, do orçamento. Tem uma outra reportagem aqui para você entender o que foi editado exatamente. Foi aprovada a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Considerado uma pauta-bomba pelo governo Lula. Só que todos os petistas no Senado votaram a favor dessa merda. Não adianta, se tiver algum aí agente de endemia me assistindo, algum
agente de prefeitura revoltado. Velho, eu tô falando de uma crise real que causará um impacto bilionário nos próximos anos. Eu não estou preocupado com a sua opinião, estou preocupado com a realidade. Os senadores aprovaram o texto em 2 turnos, ambos pelo placar de 73 votos são. O texto segue para a promulgação do presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, que articulou a votação da proposta. Esse Batoré, tudo que ele tem para fazer para atrapalhar o Brasil, ele faz. Absolutamente tudo. Como se trata de uma mudança na Constituição, não existe a possibilidade de veto por parte de Lula. Já falei, uma projeção da Previdência, já indiquei aqui, já mostrei o impacto fiscal de 27 bilhões de reais em 10 anos, sendo que 17 do regime próprio da Previdência Social e 10,3 bilhões do regime geral de Previdência Social. Enquanto a votação ocorria no Senado, o ministro Dário Duringer cogitou a adoção de medidas judiciais para travar o gasto. Aí eu não entendo, é uma hipocrisia retada porque o governo é contra, entre aspas, a administração, mas os seus senadores, os seus parlamentares petistas votaram a favor. Ontem, inclusive, eu vi uma pessoa, não vou dizer quem, celebrando o voto nas redes sociais, dizendo: olha, agente de endemia, olha aí, ó, tô votando, viu, pela aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde. Sim, é o voto populista, é a preocupação pelo voto, é a preocupação pelo voto da categoria, não tem preocupação pela economia, pelo futuro do nosso país. 27 bilhões de reais essa aprovação de pauta-bomba. E o Renan Santos disse tudo, né? Ano de eleição, o único presidenciável que foi contra esse negócio foi o Renan. E aplausos para o Renan Santos. Goste dele ou não, ele está fazendo... Aliás, goste dele ou não, vou continuar falando, de verdade. Qual foi o outro? Eu queria saber, o Flávio Bolsonaro fez alguma crítica? Sabe por que não fez crítica? Porque a bancada do PL no Senado votou sim. Junto, abraçado, para variar, como eles sempre fizeram, junto do PT, abraçados com o PT. Votaram a favor dessa pauta-bomba. Apesar da posição contrária, toda a bancada petista votou, governista votou a favor da proposta, incluindo os 8 dos 9 senadores do PT e senadores governistas, como PSB, PSD e MDB, entre outros partidos do Centrão. A senadora Tereza Leitão, de Pernambuco, liberou a bancada governista para votar como desejasse. Todo mundo votou a favor. O único voto contrário, tem que deixar claro aqui, foi do senador Mourão, lá do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente, e o Girão se absteve, não apareceu. O Mourão votou não. O texto prevê ainda que os agentes passam a ter direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, condicionada a 25 anos de contribuição e efetivo exercício da atividade. Como é que esse Brasil vai dar certo? Nos cálculos da pasta, para os próximos 80 anos, o agravamento da situação financeira ultrapassará 54 bilhões de reais, considerando a redução de receitas e a antecipação de pagamentos de benefícios. O cálculo do impacto financeiro da PEC foi feito com base nos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Com esse levantamento, segundo esse levantamento, havia 366.612 agentes comunitários de saúde ativos e também agentes comunitários de endemias, sendo 230 mil vinculados ao regime próprio de Previdência Social, que abrange os servidores públicos efetivos, e 135.770 vinculados ao regime geral de Previdência Social administrado pelo INSS. O governo tentou articular com o presidente Davi Alcolumbre para que a PEC não fosse pautada. O Alcolumbre fez um gesto ao executivo ao seguir o rito constitucional. Qual é a articulação que o governo fez para não ser pautada a PEC? Os senadores petistas, votaram a favor, os senadores governistas, todo mundo votou a favor, pensando no votinho no final deste ano. Um absurdo, até pré-candidato aqui na Bahia votou a favor dessa merda também. PT e PL juntos, os únicos que estão criticando, o único presidenciável, eu vou repetir, que está falando desse absurdo do impacto gerado de bilhões de reais, de dezenas de bilhões para os próximos 10 anos, é o Renan Santos. O único que denunciou isso. Absurdo. Vanessa Moreira, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos, queridos ouvintes. Pois é, uma manhã que já começa triste, né? Porque a gente vê aí, mais uma vez, esses deputados que, teoricamente, colocamos no poder, teoricamente não, na prática ajudamos a colocar no poder, fazendo coisas completamente populistas, atitudes completamente evasivas e de total ignorância em relação ao que deveriam conhecer profundamente, que é a situação econômica do nosso país e principalmente a condição da previdência privada, da previdência pública brasileira, que muito em breve, creio que a geração, possivelmente a minha geração, a geração dos meus filhos, não terão aposentadoria, né? Esse rombo, ele é previsto já. Então, a própria Previdência já é um problema. Imagine você ainda, em ano eleitoral, por uma medida completamente eleitoreira, para abraçar uma classe, querer voto de uma classe,
votar a favor. E praticamente toda a bancada do PL, que foi uma bancada de renovação, né, de renovo aí no Congresso Nacional, votou a favor. Eu queria até saber qual foi o deputado que você mencionou aí, mas não disse o nome. Senador, não foi no Senado isso. Pois é um absurdo, é lamentável e eu fico muito triste de saber porque muitos aí do PL votaram, né? Então a gente fica realmente consternado com essa situação. E o Renan, mais uma vez, brilhando. Kim Kataguiri foi praticamente a única voz. Cadê o restante falando do absurdo? Você ouviu que o PL votou a favor junto com Não. o PT? O Centrão, todo mundo votou a favor no Senado ontem, só quem votou contra foi o Mourão. O general Mourão do Bom Dia, o Girão, a única abstenção foi do Girão, o resto, todos votaram a favor dessa pauta bomba. Você sabe o que é engraçado disso? A gente observa que é praticamente uma agulha no palheiro, e eu até peço perdão, porque enquanto estava eu ali, né, inebriada por essa seita, eu não observava muito bem o trabalho do Kim Kataguiri. E eu peço perdão, porque muitas vezes já até entrei em coro de crítica. Mas é o cara único que está aí no Congresso Nacional trabalhando, pô. Sabe? É realmente muito complicado, muito triste o que a gente tem. A gente tem uma legião de irresponsáveis. E assim, qual é a diferença se a gente tem um partido que entrou para mudar e vota sempre junto com o PT? Não é a primeira vez. É isso que precisa ficar claro aqui. Não é a primeira vez que o PL vota junto com o PT. Tá? Não é a primeira e eu acho que não será a única. Inclusive, a eleição dos presidentes da casa foi uma eleição conjunta, PT e PL. Por que você acha que Flávio vai mudar a realidade do Brasil? Não faz o menor sentido. Fica completamente burro esse pensamento diante dos fatos que se apresentam. A única opção que a gente tem hoje, de fato, aí é o Renan Santos. É o único que está se levantando e trazendo as reais questões que devem ser debatidas e que a população em si não se importa. Por quê? Porque a população é uma população de grande maioria ignorante, incompetente, certo? E se você se ofender, o problema é seu. Tomara que você se ofenda e mude, né? Mas é uma legião de pessoas ignorantes, incompetentes, que gostam de quê? De oba-oba. Gostam de gritar mito, gostam de falar Flávia é meu amor e pronto, só isso basta, certo? Mas responsabilidade de fato com o país, poucos têm. E em ano eleitoral é uma escolha muito séria essa que o Renan faz, pelo que a gente disse ontem. Uma população de ignorantes precisa ouvir aquilo que quer ouvir. E não vai ter isso vindo do Renan. E espero que ele continue assim, porque, com certeza, se ele ainda assim, perdendo essa eleição, ele vai ganhar. Dando uma de Dilma aqui, né? Se ganhar ou perder... Na mesma hora eu pensei. Se ganhar ou perder... Se ele perder, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Se ele ganhar, ele vai perder. Entenda, ele vai ganhar por quê? Porque o que importa não é exatamente a vitória em si, mas o legado que vai se construir, a ponte que vai criar esse elo da população de direita com o que é realmente ser de direita. Então, parabéns mais uma vez aí ao Renan Santos e ao Kim Kataguiri, né, principalmente, que está aí isolado no Congresso Nacional, fazendo o que tem que ser feito. Rapaz, não é fácil não, viu, bicho? Todo mundo votando a favor, atrás dos votos dos agentes de endemias, das associações, dos sindicatos, bolsonaristas e petistas unidos mais uma vez. Como você disse, não é a primeira vez e não será a última. Votarão depois em outros projetos, elegeram as bancadas, elegeram juntos Alcolumbre, presidente do Senado, mais uma vez, elegeram juntos Hugo Mota, Arthur Lira, entre outros. O PT sempre votou ao lado dos bolsonaristas. Só tonto acha que o bolsonarismo é de direita. Eu tava vendo o vídeo ontem daquele Chiquinho, aquele advogado. O sujeito... Ele é um doente mental, né? Sujeito deprimente, sujeito que só engana a tia do Zap de QI 35. E olhe lá. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.